Então, eu gostaria de convidar o Amir Mesquita, do CDTN, por favor. Você tem 45. Okay. Bom dia para todos. 50 minutos. Tem 5. Vou tentar falar aqui de um pouco as causas técnicas do acidente. Meu nome é Amir, né, eu sou do CDTN, sou pesquisador e professor, mas o que eu acho mais importante é que eu fui operador do reator Triga, lá de Belo Horizonte. Estou apanhando um pouco aqui do passador. Bom, só lembrando aqui no fundo, aqui, o nosso reator de Belo Horizonte, né, o reator Triga, é um reator feito para treinamento. Bom, para entender exatamente as causas do acidente, precisaria de mais tempo. Então, mas eu acho que tudo que eu vou falar aqui no começo, todos aqui conhecem de alguma maneira, principalmente os estudantes. Então, isso aí são alguns fundamentos básicos de operação de um reator nuclear. Principalmente ali a criticalidade, período e reatividade, né? Envenenamento foi algo que um dos parâmetros que ajudou a levar ao acidente, né? E eu vou falar um pouco das diferenças dos nossos reatores ocidentais do RBMK. Bom, esse desenho aqui, que todo mundo conhece, é de uma fissão nuclear. Aqui em cima, eu não estou dando para vocês direito, mas aqui está escrito a quantidade de nêutron, a média de nêutrons que sai de uma fissão, 2,42. Lembrando que o próprio urânio, ele captura 1/5 dos nêutrons. Então, esse valor aqui, que depois a gente chama de eta, já cai para 2 e alguma coisa. Mas tudo bem, desde que você tenha ainda um nêutron para conduzir, para levar as fissões, você tem um reator. Por isso que existe reator a urânio natural. Aí você tem que usar um bom moderador, você tem que diminuir a velocidade do nêutron de tal maneira que se torna mais efetiva a reação. Você usa água pesada, né? Ou então grafita, que é o caso lá de Fukushima. Bom, fator de multiplicação, né, todo mundo conhece, é a quantidade de fissões desse momento dividido pelas fissões anteriores. Bom, a gente poderia achar, então, esse desenho aqui, gente, não acontece no reator, tá? E nem talvez numa bomba. Isso aqui é uma multiplicação que você tem a cada nêutron um dobro de fissões. Um reator, isso aqui, ó, o K, fator de multiplicação, seria igual a 2. Em todo reator, se trabalha com K muito próximo de 1. Quando você está supercrítico, seria K igual a 1,003, no máximo K 1,005. Não se passa de K igual a 1,0065. Aí você teria o acidente de criticalidade. Bom, vou dar uma pincelada rápida aqui. O que faz com que uma reação nuclear num reator, nos reatores térmicos, no reator nuclear, ela seja feita de uma maneira bastante controlável, é justamente esses nêutrons aqui, que a gente chama de nêutrons atrasados, né? Que vêm de alguns fragmentos de fissões precursores do nêutron atrasado. Com isso, a reação fica bastante... eu vou falar aqui de uma linguagem não muito técnica, né, mas mais intuitiva, né? A reação ela fica... você tem uma geração, apesar dessa quantidade de nêutrons ser muito pouca, 0,65, ela faz com que o tempo de vida média dos nêutrons seja maior, sabe? Se você não tivesse esses nêutrons atrasados, você teria só os nêutrons prontos para realizar a fissão. Seria muito difícil controlar. Talvez a gente tivesse até hoje tentando fazer um reator a fissão, igual se tenta até hoje um reator a fusão, tá? Então, eu quero lembrar isso, que um reator ele trabalha com esse fator de multiplicação. Aqui, nesse caso, aqui, a gente transforma o fator de multiplicação por uma unidade mais fácil de usar, que se chama reatividade, todo mundo conhece, né, o parâmetro mais importante de um reator nuclear, que é o excesso de criticalidade dividido pela criticalidade. Então, a gente tem reator crítico, em geral, o reator ele trabalha na criticalidade,
ou um pouquinho acima, né, que são esses dois valores aqui, né, e quando está subcrítico, você desliga o reator. Bom, nesse desenho que eu tenho que falar, então, seria isso. Então, é esse desenho que a gente vê nos livros, ele, na verdade, isso não acontece, você não tem algo desse tipo, você tem isso aqui. Ah, tá, o que eu estava falando aqui, que esse quantidade de nêutrons que provoca fissão, isso depois tem a tal fórmula dos, eu falei aqui? Fórmula dos 6 fatores, que faz, que leva em consideração todos os outros parâmetros que fugas de nêutrons, um pouco de envenenamento e fissões causadas no plutônio. São fatores positivos e negativos. Tá? Então, esse K vai ser isso aqui. Bom, vamos passar aqui. Bom, aqui eu vou falar, então, um pouco das diferenças dos reatores. Os reatores PWR, 65% dos reatores existentes no mundo são do tipo água pressurizada. Bom, essa parte aqui de geração de eletricidade é praticamente igual a todo reator. Tá? A grande diferença dos reatores PWR, como o núcleo é pressurizado, então aqui eu diria que tem aqui umas 3 barreiras de contenção. Primeiro, o revestimento do combustível, depois o tanque do combustível e depois o prédio da contenção. Aqui está, então, os nossos 2 reatores, né? Angra 1, Angra 2, Westinghouse, Siemens. Né? Bom, nesse tipo de reator aconteceu um acidente que foi, dos 3 acidentes que ocorreram em reatores nucleares, na década de 70, foi o de Three Mile Island, nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Era uma unidade com 2 reatores também, onde provou-se tanto que é efetivo essa contenção. Sabe? Houve um loss of cooling acidente, vazamento de água no primário, a pressão aqui é 150 bar, ela homogeneiza aqui, talvez caia com 6 bar, mas praticamente nada foi para o ambiente. Na época houve um grande falou-se muito desse acidente, porque na mesma época, pouco antes, teve aquele filme Síndrome da China, né? Coincidentemente, mas é isso, né? Foi o pior acidente na época, num reator PWR. Eu diria que não tem nenhum acidente de grande, não existe nenhum acidente de grande consequência que ocorreu no reator PWR. BWR. Bom, no reator que eu mostrei antes, PWR, a água ela troca o seu calor com o secundário, né, o gerador de vapor, né, e no gerador de vapor a água do secundário que roda a turbina. Tá? Todo o material radioativo está dentro do prédio da contenção. O reator BWR ele tem essa contenção primária, ela tem a água que passa pelo núcleo, ela vai lá fora rodar as turbinas. Mas, por outro lado, essa água aqui ela é desmineralizada, ela não tem praticamente nenhum resíduo, então ela não é contaminada. No PWR, sim, porque tem que colocar boro, lítio, né, para controlar as fissões. Nesse caso, ele é ativado, né, então, mas, por outro lado, essa água não vai lá fora rodar a turbina. Esse aqui é 17% dos reatores mundiais. Tá? Isso aqui é liderada pela General Electric. Né? Bom, esse foi o acidente, então, de Fukushima, que também, no meu ponto de vista, eu digo, talvez eu seja muito otimista, eu digo que esses acidentes, de certa maneira, provaram a segurança das centrais nucleares. Nesse caso aqui, no Three Mile Island, mostrou-se que tudo ficou dentro da contenção. Nesse aqui, tudo bem, houve um fato, um evento, né, que foi um maremoto acima de 10 metros de altura não previsto. Tudo bem, a central desligou, mas o que causou esse... aí teve aquele problema, né, o calor de decaimento do núcleo e tal, e algo assim que chocou muito é porque o repórter estava lá na frente falando do acidente e lá atrás explosões de hidrogênio. Não existe explosão nuclear no reator, não. Tá? Mas não morreu ninguém, pelo que eu sei. Sabe? Posso estar enganado. Bom, esse prédio também tem contenção, né? São 2 contenções. A eficiência, tanto do reator PWR como BWR, é 1/3. Tá? O que se gera de calor, você tem lá, em eletricidade, 1/3. Tá? 33%, 30% de eficiência. Vamos me dizer que é baixa? Não, isso é o ciclo de Carnot. A gente pode aumentar isso nas novas gerações para 40%, 44%, mas não se pode passar disso, é quase que impossível. Bom, o reator CANDU, 11%, são os reatores do Canadá.
Você me avisa quando estiver chegando no tempo, tá? Porque a gente vai perdendo a noção aqui. Bom, é um reator, então, que você usa urânio natural. Eu até era muito favorável a esse tipo de reator, que antes do Brasil fazer o acordo com a Westinghouse e depois com a Alemanha, mas eu estava errado. Esse reator aqui gera muito rejeito, tá? Porque você tem que fazer uma troca quase contínua. Então, um rejeito maior, que você tem só 0,7% de urânio-235, e não os 2%, 3% dos nossos reatores. Mas tudo bem. Em geral, esse reator era feito, de certa maneira, quando você não sabia, o pessoal não sabia ainda, era caro o enriquecimento. Tudo bem, o Canadá continua com essa linha, hoje ele até consegue enriquecer um pouco o combustível e tal, e a Argentina, né, a Tuxa também adotou essa linha. Eu imagino que a Argentina depois vai adotar PWR. Tá? Bom, também tem uma contenção, e que eu saiba, nunca aconteceu um acidente com esse tipo de reator. Ele é pressurizado também, pressurizado a 150 bar, igual um PWR. Tá? Nossa Senhora, eu não cheguei nem no... Bom, reator RMBK. Né? Esse reator, ele une algumas... eu digo que é um Frankenstein esse reator. Tá? Ele une algumas características, por exemplo, aqui do BWR. A água ferve dentro de canais. No BWR, ferve dentro do tanque. Esse é dentro de canais. Moderador, blocos de grafita. Combustível, tudo bem, já enriquecido a 2%. Né? Esse reator, já vou ter que passar rápido, ele vem do Ubnisk, né? O primeiro reator, 1954, né? O ano que eu nasci, da antiga União Soviética. Esse reator... Esse reator, esse aqui inicialmente, né, o propósito dele, grafita, era você ter acesso a retirar o combustível para retirar o plutônio. Tá? Como efeito colateral, gerava eletricidade, então foi o primeiro reator a gerar eletricidade pela comunidade, né, talvez uma fazenda coletiva lá perto. Mas a principal finalidade era separar o plutônio-239. Tá? Aqui está o reator 2 de Chernobyl, o acidente foi no quarto. Tá? É só para mostrar aqui a facilidade que você tem de retirar. Aqui está um rapaz aqui em cima, né, um operador em cima do núcleo. Né? Então, tá. Uma coisa que eu quero destacar bem, por que nossos reatores PWR não se pode tirar o plutônio-239? Né? Por quê? Os nossos reatores ficam 3 anos com combustível. 3 anos, você tem é muito difícil separar o urânio-39 do urânio-42, 40, os outros isótopos do urânio. Eles têm quase o mesmo peso, né? Então, esses reatores aqui, como se pode tirar o combustível com pouco tempo, 1, 2 dias, né? Você consegue, sim, separar o plutônio-39 dos outros isótopos do plutônio. São mais os 10 isótopos do plutônio. Mas o que é bom para fazer bomba é o 39, ele tem meia-vida de 20 mil anos, tem característica de fissão melhor que o urânio-235, etc. Tá? Bom, então, a unidade de Chernobyl, na unidade 4, Vladimir Ilyich Lenin, né, Nuclear Power Plant, né, Power Plant. Bom, na época, a União Soviética ela fazia esse reator só para dentro da União Soviética, justamente pelo fato de... Ela até vendia reatores para outros países, mas não desse tipo, né, porque esse aí era um reator que tinha como grande propósito produzir plutônio. Bom, agora a combinação de fatores, né, que causou o acidente. Deficiência de projeto, coeficiente de vazio, reatividade positivo, ao contrário dos nossos reatores. Eu vou mostrar mais para frente com calma. Barras de controle com grafita na ponta e queda lenta das barras de controle. A queda dessas barras gastava 20 segundos, o normal é 2 segundos dos nossos reatores. E violação de várias normas de segurança. Houve excursão de potência e acidente de reatividade, aquilo que eu mostrei lá no começo. O reator ficou crítico, supercrítico, só com os nêutrons rápidos. Bom, o que eu quero realçar aqui, 93% dos reatores usa-se água. Ou água 11% água pesada e o resto água normal, água leve. Então, nos nossos reatores, positivo aqui fatores que levam a aumentar o nível de nêutrons, né, a quantidade, o fluxo de nêutrons e aumentar a potência. Bom, combustível, né? E, ao contrário disso, um fator negativo que diminui a reatividade é a queima do combustível, né?
Movimento das barras de controle. Bom, a operação do reator, gente, a gente chama de cinética de reatores. Dinâmica são fatores que não dependem do operador. Tá? Igual, por exemplo, queima do combustível, né? O operador não tem domínio sobre isso. Envenenamento, produto de fissões que absorvem neutro, né? Principalmente o xenônio. Né? O xenônio tem uma característica importante. Quando você está com o reator ligado, ele entra em equilíbrio. Gera-se plutônio e queima-se plutônio. Ele recebe neutro e transforma em outro elemento. Mas separa o reator, tem um pico de xenônio. Aumenta-se o nível de xenônio porque você não está queimando ele mais. Aí ele cai só para o decaimento. Então, uma central nuclear, se você vai dar manutenção, você tem que desligar e ligar rapidamente. Se você esperar mais de 9 horas, aí você tem que esperar umas 24 horas. E esse é um fator que aconteceu lá em Chernobyl. Bom, aqui é importante. Nos nossos reatores, né, ele é moderado à água e refrigerado à água. Bom, então a água é um fator positivo. A água modera os nêutrons, né, tornando então eles o reator, o nêutron lento é mais eficiente para ficcionar o urânio-235, tá? De uma maneira rápida de falar. Bom, mas se forma vazio no núcleo, aumenta-se a temperatura. E automaticamente a potência cai. É um fator negativo. Eu falo negativo, assim, diminuir a reatividade. Tá? É um fator intrinsecamente seguro da operação do reator. Bom, aqui está tem que ser rápido. Bom, já no reator RMBNK, acontece o contrário. O moderador é a grafita. A água, eu diria, ela é um veneno, ela é refrigerante. Mas, deixa eu ver como eu explico melhor. A água, o hidrogênio da água, ele modera os nêutrons, mas ele também captura os nêutrons. Como nesse reator aqui, a moderação é feita na grafita, a água, então, veneno, é um fator negativo. E, por outro lado, se a água diminui, forma-se bolhas de vapor, aí sobe a reatividade, né? Forma-se vazio, aumenta a temperatura, a reatividade sobe. Esse é o que fez que acontecesse esse acidente. É um erro de projeto, é uma deficiência, sei lá, não sei exatamente. Porque, então, o coeficiente de... aqui que eu estava explicando já o que eu falei antes, né? Nos nossos reatores, a água, 93% dos reatores mundiais, felizmente, ainda tem reator RMBNK funcionando, mas eles corrigiram essas deficiências de projeto, tá? Tem 10 funcionando. Já acabou? Ai, meu Deus do céu. Quanto? 2 minutos. 2 minutos. Tá. Aqui eu já falei mais ou menos por quê. Porque a moderação é feita no grafite. A água é um veneno. Quando a água desaparece e forma-se vapor, sobe-se a temperatura e aumenta-se a potência. A captura dos nêutrons na água é significativa. Bom, aqui está esse teste que era feito lá, gente, só rapidinho aqui. Era um teste que deveria baixar a potência, isso aqui é potência térmica, tá? Não é potência elétrica, não. Deveria baixar para esse valor para desligar as bombas de refrigeração e ver que, pela inércia, você conseguiria refrigerar o núcleo. Isso era problema da Guerra Fria, né? Bom, tentaram esse experimento de outras vezes, não conseguiu que a inércia gerasse eletricidade suficiente para resfriar o núcleo. Então, eles iam tentar em 86. Aí entra um fator político, tá? Que o filme até mostra isso aí, de certa maneira. Tá. Bom, aqui está uma sequência, eu não vou conseguir ler nada daqui. Mas é o seguinte, realmente está difícil ler. Mas é o seguinte, dos 3.200... de potência, baixou-se, desligou-se metade dos turbogeradores. Tá? Baixou-se, então, para 1.600. O teste deveria... Eu não estou lendo nada, agora é de cor que eu estou falando. O teste deveria ter sido feito em 70 megawatts térmicos. Mas houve um pedido... Não, vou te ajudar. Essa parte Você pode ir para lá. Sim, obrigado. Essa aqui é a parte mais importante... E está meio embaçado aqui também. Tá bem. Bom, isso começou, então, no dia 25, 1h da manhã. Início, então, da redução de potência, né, para chegar nos
nos 700 megawatts elétricos, né? Quando se desligou metade da turbina, já caiu, então, para 1.600. Tá. Isso aqui 1h da manhã, 14 horas, mas por aqui houve uma solicitação de carga para manter a potência de 1.600. Bom, aí eles ficaram 10 horas em 1.600. Começa a aparecer o xenônio. O xenônio ele é queimado pelos nêutrons. Bom, aí houve uma subida do xenônio. Já começa, eu pus aqui meio leve, tá, vai subindo, subindo. 10 horas em 1.600 megawatts. Bastante xenônio, envenenando o núcleo. Aqui, início, tá. Aí foi autorizado iniciar, então, o teste, para baixar para 700 megawatts térmico. Inserção das barras de controle. Desculpa. Para reduzir, inserção da barra de controle. Aí desligou-se os sistemas. Aqui já tinha se desligado os sistemas de refrigeração de emergência, só que eles esqueceram de ligar para quando ficou mantido às 10 horas em 1.600. Porque se também ficasse ligado a refrigeração de emergência, não teria jeito de fazer o teste, ela teria que ser desligada na hora do teste, mas não nesse tempo todo, tá? Já é um dos erros, uma das violações das regras. Tá? Bom, aí desligaram também vários sistemas de segurança, alarme de radiação e tal, né? E a refrigeração de emergência ainda desligada. Bom, aqui há um fato aqui que não se sabe por que a potência baixou para 30 megawatts. Nesse valor aqui, tinha que desligar o reator. A norma manda desligar o reator. Mas não. O chefe lá, que a gente vê no filme, né, ele manda, de qualquer jeito, retirar todas as barras de controle e consegue... Não é todas, não. Eu acho que ficam umas 3 lá dentro do núcleo. Tá? Consegue chegar à potência de 200 megawatts. Os testes deveriam ter feito com 700. Vamos fazer com 200 mesmo. Aí, sim, está bem envenenado o núcleo. Sabe? Baixa potência, menos vapor e mais água no núcleo. Olha só, a água também envenenando o reator. Né? Envenenando o reator. Início do teste. Né? Então... esse reator, gente, nessa potência, ele é altamente estável. Eu vou tentar explicar rapidamente. Quando você tem maior fluxo de nêutron, maior potência, você tem mais água no núcleo. Se você baixa a potência, forma-se vapor. E fica aquela oscilação. Mais ou menos isso que acontece, tá, gente? Bom... O valor excessivo de água no núcleo causa envenenamento. Quer dizer, se você transforma essa água em vapor, a potência sobe. É isso que aconteceu. Bom, situação estável. Aí tá, vamos fazer o teste, cortar a energia das bombas. Né? Formação de vapor no núcleo. Aí a potência começa a subir. Bom, aí nesse momento que tudo isso acontecia, não refletia na mesa de controle, tá? Lá onde que está o núcleo, estava tudo vibrando já, mas na sala de controle estava tudo normal, Bom, aí que ele aciona a Z5. Esse motivo aqui é controverso, porque aparentemente os operadores acharam que tinham conseguido fazer o teste. Mas, por outro lado, outros dizem não, que eles viram que já tinha dado problema. Existe uma controvérsia. Esse que apertou o botão aqui do Z5, parece que ele morreu uma semana depois. Sabe? Foi difícil pegar o depoimento dele. Bom, aí com isso, aí é um problema muito grande. As pontas das barras de controle tinha grafita na ponta. Tem grafita, agora não tem mais não, tem grafita na ponta. Grafita modera nêutron, sobe a potência. Além disso, as barras descem descia em 20 segundos, em vez dos 2 segundos. Desceu muito lento, moderação, subida de potência. Né? Subida de potência. Bom, aí a potência chega a 10 vezes a potência nominal. Isso é um acidente de reatividade, tá, gente? Bom, aí teve as duas explosões. Primeiro, a explosão de vapor, né, a alta pressão aqui, arranca a tampa do reator. E a segunda explosão, que aí é reação química, né, entra oxigênio aqui, combinando com hidrogênio, o grafita, a explosão do teto. Bom, gente, o que eu diria, eu sou bastante otimista, isso provou que um reator não é uma bomba, é a situação pior que pode existir num reator nuclear,
viu-se que, em termos de geração de nêutrons, o negócio para. Porque muita gente confunde, e meus alunos, né, confunde explosão de reator. Isso aqui é um filminho, não vou passar, não. O que aconteceu depois? Bom, então é isso, um reator não se transforma na bomba, o pior acidente que se pode ter, e chegou a poucos megawatts, né? Em relação à bomba, isso não é nada. Verdade. Isso aí o sarcófago fez de emergência na época, e agora, em 2016, né, fez, então, um sarcófago definitivo, que é algo até bonito aqui, tá? Com árvores e tal. Bom, deixa eu ver o que mais. Então, é isso. As principais referências, a maioria vinha da agência mesmo, né? E é isso. Muito obrigado. Obrigada.